João, capítulo de número 11, a partir do verso de número 1, quem achou diz amém. A versão que está em minhas mãos diz assim: Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa essa noite, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua, a devé que pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha liberdade em passear por essa casa. Fala conosco essa noite, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Que haja cura, salvação, libertação, transformação. Que mais uma vez o teu nome seja glorificado. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti. E resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência comigo. Eu já tomei 2 remédios para dor de cabeça. Acho que a rinite me atacou, não sei, mas uma dor de cabeça aqui terrível. Mas é igual o carro a álcool, demora a pegar, mas depois que pega, vai até o final, tá bom? Tá bom, crente? Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel para aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos o relato da ressurreição de Lázaro, nós estamos diante de um dos relatos mais completos acerca de um milagre das Sagradas Escrituras. Não apenas mais completos, mas também o mais longo que foi já registrado nas Sagradas Escrituras. Alguns teólogos e alguns historiadores estão inclinados a acreditar que esse milagre não é apenas o mais longo, mas é também o mais profundo, porque Jesus, ele triunfa sobre a morte, mesmo o homem já estando morto há 4 dias. Então, sem sombra de dúvidas, é um dos milagres que traz mais impacto para a vida cristã. E quando nós olhamos para esse texto, você conhece, é uma casa, é uma família que está passando uma luta, uma dificuldade, uma adversidade. E eles entendem que dentro desse processo, só quem pode resolver o problema é Jesus. Eles entendem que dentro desse processo, só quem pode reverter a situação é Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que, entendendo a sua limitação e entendendo a soberania de Deus, Marta e Maria decidem fazer o que você está fazendo aqui essa noite: trazer Jesus para dentro do processo, trazer Jesus para dentro do problema. Diz a Bíblia Sagrada que Marta e Maria pegam um mensageiro e mandam uma mensagem direcionada a Pérea, aonde Jesus estava. E o teor dessa mensagem é: Lázaro está enfermo. Não é qualquer Lázaro, tem uma nota de rodapé, tem uma observação. A Bíblia diz: é aquele que tu amas. Não é apenas um pedido de socorro, um pedido de ajuda, mas elas estão destacando
o relacionamento e o sentimento que há no coração de Jesus acerca desse homem. E o que elas escrevem é tão verdadeiro que o próprio mestre ratifica isso no versículo de número 5, dizendo que, de fato, ele amava Marta, a Maria e a Lázaro. Apesar do capítulo de número 11 do Evangelho de João, ele ser o mais famoso da história dessa família com Jesus, ele não é o único momento em que Jesus esteve com essa casa, com essa família. Em Lucas, capítulo de número 10, você vai ver o momento em que Jesus passa por Betânia, e é nessa casa que ele se sente confortável em pousar. É nessa casa que ele é acolhido, que ele é bem recebido. Jesus já entrou em muitas casas no seu ministério. Jesus entrou em muitas casas, visitou muitas famílias. E talvez olhando para Lucas capítulo de número 10, a gente consiga ver o motivo pelo qual Marta faz essa observação acerca do que Lázaro representa para Jesus. E o próprio Jesus, ele vai pontuar acerca desse sentimento. Porque partindo do princípio que todos nós diante de Deus somos iguais, talvez é olhando para Lucas capítulo de número 10, que você vê esse relacionamento sendo estreitado. Porque você percebe que todas as vezes que Jesus entrava na casa de alguém, ele de alguma forma deixava alguma coisa ali. Ele deixava uma cura, ele deixava um milagre, ele deixava uma libertação, ele se manifestava. E não há nenhum problema nisso, porque de fato para isso veio o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas talvez nesse momento, Jesus quando entra naquela casa, e talvez uma das poucas vezes que ele não vai se sentir sendo usado no seu ministério, é em Lucas capítulo de número 10, quando ele vê toda uma casa, toda uma família se mobilizando em não apenas receber alguma coisa dele, mas em ofertar alguma coisa a ele. Você vê uma família preocupada que ele estivesse bem, que ele estivesse acomodado, uma família que se preocupava em receber bem ele. E talvez esse relacionamento que foi desenvolvido não apenas numa necessidade, mas num sentimento de entrega, que talvez tivesse trazido para Jesus e para Lázaro essa afinidade que havia entre eles. Quando você continua olhando para a Bíblia Sagrada, Jesus libera esse mensageiro com uma palavra que todos nós gostaríamos de ouvir no momento de luta, no momento de guerra, no momento de adversidade. Já imaginou você colocar uma causa na mão de Jesus e Jesus olhar o teu problema, olhar a tua luta, olhar o teu desafio e liberar uma palavra de esperança? O que Jesus libera para essa casa, através desse mensageiro, é: vai, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus por ela seja glorificado. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: as coisas não terminarão da forma em que elas estão se desenhando. As coisas não terminarão da forma que você está imaginando, ainda que o cenário seja de doença, ainda que o cenário seja de enfermidade. A palavra de Jesus para dentro dessa casa é: essa enfermidade, ela não é para a morte. Talvez é a palavra que todos nós gostaríamos de ouvir quando nos deparamos com um dia mau, quando nos deparamos com a adversidade, quando nos deparamos com a escassez, quando nos deparamos com a privação em alguma coisa. Quando o mensageiro pega essa palavra, talvez ele volta para Betânia cheio de esperança, cheio de fé no seu coração. O grande conflito aqui, e aqui que eu preciso que você me empreste a sua mente e redobre a sua atenção, é que o cenário em que ele encontra essa casa é um pouco diferente pelo qual ele deixou quando saiu de Betânia. Eu imagino esse mensageiro voltando, e Marta e Maria, ansiosas, olhando para ele, atônitas, perguntando: e aí, encontrou o mestre? E ele dizendo: encontrei. Falou com Jesus? E o mensageiro dizendo: falei. E qual é a resposta que ele deu? E o que é que ele falou? E eu imagino o mensageiro olhando para duas irmãs chorando, cheia de expectativa no seu coração. Lázaro já morto, porque quando ele sai de Betânia,
Havia uma esperança que aquela busca daria certo, que aquele bilhete daria certo, que aquela campanha daria certo. Mas quando ele volta, o cenário em que ele se depara é uma casa enlutada, é uma família chorando, é um cenário de tristeza. Eu imagino o mensageiro olhando para as irmãs e dizendo: eu tenho uma mensagem dele para dentro dessa casa. Eu imagino o mensageiro olhando para Marta, olhando para Maria, olhando para Lázaro morto, olhando Lázaro morto, olhando para Marta, olhando para Maria e dizendo: Jesus me mandou a essa casa com a seguinte mensagem: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte. Eu imagino Marta e Maria com uma incógnita na sua cabeça, olhando para o defunto, olhando para o mensageiro, olhando para a realidade, olhando para o mensageiro, e o mensageiro completando dizendo: agora a escolha é sua, ou você fica com a sua realidade, ou você fica com o que os teus olhos estão vendo, ou você fica com a mensagem do mensageiro. A escolha é sua, ou você fica com aquilo que os teus olhos estão vendo, ou você fica com a mensagem do mensageiro. Talvez isso de número 15, Lázaro precisa morrer. Do capítulo de número 11, diz a Bíblia Sagrada, versículo de número 15, do capítulo de número 11: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus abre para o seu colegiado apostólico, ele coloca as cartas na mesa, só que ele fala de forma simbólica, de forma poética: Lázaro dorme. Quando os discípulos ouvem isso, eles não entendem. Ele diz: se dorme, deixa descansar. Então Jesus sente a necessidade de explicar. Ele diz: não, ele não está dormindo, falando de sono, ele de fato morreu, mas nós vamos lá para despertá-los, nós vamos lá para acordá-lo. Quando Jesus diz isso, ele diz: ainda bem que o homem morreu e vocês não estavam lá. Por quê? Porque tem uma galera que anda comigo há um tempo, que já achou que conhece de tudo, que já achou que já sabe de tudo, que já achou que já viu de tudo. E eu vou mostrar para vocês que eu sou muito mais do que vocês imaginam. Vocês já viram eu andando sobre as águas, vocês já me viram multiplicando pães e peixes, vocês já me viram ressuscitando, mas o que eu vou mostrar é inédito. Eu vou mostrar para vocês quem chamou vocês. No ministério de Jesus, você vê 3 estágios de ressurreição, pastor Oséias. Jesus cura a filha de Jairo, que havia acabado de morrer. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, que estava a caminho do cemitério. E Jesus vai ressuscitar Lázaro, que está há 4 dias morto. 3 níveis de morte: quem acabou de morrer, quem está indo para o cemitério e quem já está enterrado. Ele vai revelar para os seus discípulos dizendo: eu não vejo problema, para mim não há desafio. O mesmo que tem poder de trazer a vida a quem acabou de morrer, o mesmo que tem poder de reverter o caso para quem está indo para o cemitério, também tem poder, depois que o leite derramou, parar na frente do sepulcro e gritar: Lázaro, vem para fora. Ele pode te curar sem você fazer o exame, ele pode te curar você tomando medicamento, mas depois que tudo der errado, ele ainda tem o poder de parar no meio desse cenário e falar: doença, sai. Ele tem o poder de resolver a crise antes do divórcio chegar. Ele tem o poder de resolver a crise quando a papelada estiver sendo assinada. E ele também tem o poder, depois que o casamento terminar, para gritar: volta, volta, volta. Eu vou mostrar para vocês que eu sou muito mais do que vocês pensam, eu sou muito mais do que vocês imaginam. E ainda bem que o homem morreu e vocês não estavam lá, porque eu vou te mostrar, Pedro, quem
te tirou dessa pescaria. Eu vou te mostrar quem te chamou. Quem te chamou não é alguém que está improvisando contigo. Quem te chamou não é alguém que não sabe o que fazer, não. Eu vou mostrar que eu sou mais poderoso do que você sonha, do que você pensa e do que você imagina. Está fazendo campanha, achando que já viu de tudo. Deixa ele pisar em Betânia, para você ver o que ele vai fazer com isso que está tirando o teu sono e a tua paz. Ainda bem que ele morreu e você não estava lá. Primeiro motivo que Lázaro precisava morrer, porque Jesus queria aumentar a fé dos discípulos. Segundo motivo, ele vai trazer de volta para perto Marta e Maria. Albert Schweitzer diz que a maior tragédia não é quando o homem morre, mas é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. Jesus não foi em Betânia, pastora Josiane, para ressuscitar um defunto. Jesus foi em Betânia para ressuscitar 3 defuntos. Ele foi ali para trazer 3 pessoas para perto. Quando Jesus pisa na cidade, pisa na aldeia, quando ele chega em Betânia, vem Marta olhando para ele dizendo: Senhor, se tu tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: mulher, Lázaro vai ressuscitar. Ela vai teologar com ele dizendo: eu sei, eu creio na ressurreição dos últimos dias. Ele disse: não, deixa eu te explicar, eu vou melhorar para você. Lázaro vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus está dizendo é, lá Marta está pensando que Jesus está falando da última ressurreição, quando aqueles que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão e se encontrarão com Ele nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos aos céus, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível da incorruptibilidade. Marta está achando que Jesus está falando dos eventos finais, e Jesus está dizendo: não, eu não vim aqui para você esperar um milagre longe. Eu vim aqui para dizer que o negócio vai acontecer hoje nesse lugar. Ainda bem que tem 50 crentes doidos comigo aqui nessa igreja. Isso não é jargão de pregador. Eu não vim aqui para brincar de pregar, nem para ser menino nesse altar. Eu vim aqui profetizar algumas coisas que você espera para dezembro, para o segundo semestre. Ele está dizendo: Marta, eu vim aqui para dizer, é hoje, é hoje. É hoje que eu vou mobilizar essa causa. É hoje que eu estou movimentando os resultados. Não vai demorar muito. Eu estou dizendo hoje. Quem é Maria? Maria é uma adoradora por excelência. A história de Maria é escrita aos pés do Mestre. E quando ele diz que vai ressuscitar, quando Maria chega, ela vai falar a mesma coisa que Marta fala: Senhor, se tu tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Sabe quem é a Marta? Aquela que faz o negócio funcionar por detrás dos bastidores. Enquanto em Lucas 10 Maria está sentada ouvindo a mensagem, Marta está fazendo a engrenagem funcionar. Marta está trabalhando, preparando as coisas. Sabe essa igreja que funciona pelos bastidores? Que enquanto eu estou aqui tem uma galera trabalhando na mídia, tem outro no departamento infantil, tem outro lá no estacionamento, tem outro monitorando, trabalhando nas câmeras. É aquela igreja que está se movimentando para que o culto não pare. Mas por causa de um defunto, aquela mulher que é uma potência,
ela está rendida diante das suas dificuldades. E aí Jesus olha para ela e diz: não, eu vou ressuscitar a Lázaro. Sabe quem é Maria? É uma adoradora por excelência. Maria tem uma história aos pés do mestre. Ela senta para ouvir a mensagem. Lucas 11, ela está aos pés do mestre chorando. Lucas 12, ela está chorando e enxugando com os seus cabelos. Ela tem uma história aos pés do mestre. Mas aquela adoradora, por causa de um defunto, trocou a adoração pelo desespero. Se tu tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Ele olha para ela e diz: aonde ele está? Eu vou tirar ele do sepulcro, não apenas para vê-lo vivo, mas eu quero ver você funcionando de novo. Não apenas para tirá-lo do sepulcro, mas eu quero Marta funcionando de novo. Tem Martas e Marias me ouvindo na rede social, que pararam de funcionar por causa de um defunto. Não tem paz, toda hora espera uma notícia chegar, toda hora fica com uma preocupação. E Jesus está dizendo: vou trazer Lázaro para a vida, porque quero as Marias e as Martas funcionando outra vez. Estou com saudade de você adorando, estou com saudade de você servindo. Tem gente aqui que o culto não começava quando o ministério de louvor adorava, já começava quando você já ligava no Spotify o louvor e já vinha para a igreja adorando. Mas por causa de um defunto tu parou, por causa de um defunto tu entregou o departamento, por causa de um defunto você parou as atividades. E Deus está dizendo: eu vou trazer Lázaro de volta, porque eu quero as minhas Marias funcionando outra vez. Eu vim profetizar nesse altar. Esse tempo de sonolência espiritual está acabando. Deus vai trazer obreiros à ativa de novo. Deus vai trazer pregadores à ativa de novo. Deus vai trazer líderes de departamento ativa de novo. Gente que está ferido, está machucado, me ouvindo, sentado no meio da igreja, e só Deus sabe o tamanho das tuas preocupações. E eu vim aqui para gritar nesse altar: eu estou com saudade de você funcionando de novo, pregando de novo, cantando de novo, tocando de novo. Tuas férias estão acabando, porque quando eu for para aquele sepulcro, a minha palavra é: Lázaro! Se eu curo Lázaro, Elaine, era uma cura dentre tantas que Jesus já havia feito no seu ministério. Mas e se Lázaro morre? Versículo 45, diz o texto sagrado: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, e vendo o que Jesus fizera, se eu chamar para um culto não vem, mas para um velório não precisa nem convidar, vai todo mundo. Chegando ali achando que vão participar de uma cerimônia fúnebre, vão dar de cara com o unigênito de Deus, dizendo: Lázaro, 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 volta. Lázaro, volta. Se eu curo, o alcance do milagre é um. Mas e se eu deixo Lázaro morrer? Eu aumento a fé dos discípulos, eu alcanço Marta e Maria, e de quebra, a multidão que veio para o velório vão ver o defunto andando e não vão resistir à mensagem. Vão levantar as mãos e vão dizer: eu quero esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quarto motivo para que Lázaro tem que morrer, diz o versículo de número 3, e ele precisava morrer. Versículo de número 4 diz: para que o Filho fosse glorificado, para que Jesus fosse glorificado. Foi a partir da ressurreição de Lázaro que começou a movimentação para a crucificação. E no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus já tinha dito: chegou a minha hora
de ser glorificado. Todo mundo olhava para a cruz como uma sentença, e ele está olhando para a cruz e está dizendo: é a hora de eu ser glorificado. Por que Lázaro precisa morrer? Porque vai ser através da ressurreição de Lázaro que Jesus vai dar a última sacada, a cruz do Calvário. E há uma família dizendo: não deixa ele morrer, ouve a minha oração. Mas aquele que pensa mais alto do que eu e você, olhou para mim e para a sua opinião, e entendendo os projetos divinos, ele diz: talvez o que eu faça não é o que você gostaria, mas é o que eu preciso fazer. Eu vim pregar para a gente aqui que está brigando, dizendo: Deus, não deixa eu perder esse emprego, e eu subi nesse altar para te dizer: vai ter que perder. Deus, não deixa ir para a prisão, e ele está dizendo: vai ter que ser preso. Deus, não deixa eu ficar doente, e ele dizendo: vai ter que quebrar. Deus, não deixa me mandar embora, e ele dizendo: vai ter que sair. Não é para te frustrar, não é para te derrubar, é porque o que eu faço está além dos teus interesses pessoais, e eu vou ter que frustrar os teus planos para que os meus projetos saiam do papel. Você não está entendendo nada, mas eu vou mexer no teu ego, eu vou rasgar o teu projeto, mas no final da tua trajetória, o meu nome será glorificado. Deus não vai facilitar para você aquilo que você mais tem medo, aquilo que você mais ora para que não aconteça. Eu subi a esse altar para dizer: vai acontecer. Aquilo que você ora dizendo: não deixa, Ele está dizendo: vai acontecer. Aquilo que você pede: não permita que feche, Ele está dizendo: vai ter que fechar. Aquilo que você orou dizendo: que não dê que eu esteja com câncer, Ele está dizendo: vai ter que estar doente. E não é para você ficar preocupado, não é para você perder a noite de sono, é porque na mente dele já está tudo desenhado. Se eu curo, o alcance é um, mas se Lázaro morre, eu alcanço os discípulos, Marta e Maria, a multidão, e o meu projeto está em andamento. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está dizendo: se eu não te tirar da empresa, tu não tira teu CNPJ. Se eu não te tirar daquela casa, tu não tenta tirar uma casa própria. Se eu não mexo na tua zona de conforto, tu continua paralisado. Vou tirar você do controle, não vou fazer o que me pediu, não vou responder tua oração. Não é para te perder, mas é porque eu preparei para tua casa. O que eu já preparei para tua família é maior do que você pode alcançar, é maior do que o teu medo deixaria você viver. Então eu vou quebrar teus projetos, mas no final de tudo isso, no final de tudo isso, tu olhará para trás e vai dizer: foi-me bom ter sido afligida. Ainda bem que não deu certo, ainda bem que não fui chamado, ainda bem que a porta fechou, ainda bem que a caixa não aprovou, ainda bem que meu score estava baixo, porque tu só alcança até aqui, mas o que eu já preparei para você, tem alguém entendendo o que eu estou pregando? O que eu já preparei para você é maior do que a tua realidade pode alcançar na tua vida. Lázaro está morto, e o texto diz, e aqui eu termino, que Jesus chega no, diga, quarto dia. Ele chega no, ele não está atrasado, não, ele é intencional. Há um propósito messiânico para esse tempo. Algumas lendas rabínicas acreditavam, algumas crenças judaicas acreditavam que uma pessoa poderia voltar à vida até o terceiro dia.
Havia uma guerra entre a sua alma e o espírito da morte. Antes dela seguir o juízo definitivo, algumas crenças faziam os judeus acreditarem que a alma do morto ficava guerreando, tentando voltar à vida. Então até o terceiro dia, havia uma esperança que de alguma forma, Lázaro poderia voltar à vida. Acabou o primeiro dia, acabou o segundo dia, acabou o terceiro dia, e já não tem mais em que se apegar. Até o terceiro dia, o INSS ajuda. Até o terceiro dia, o network ajuda. Até o terceiro dia, o contato ajuda. Até o terceiro dia, aquela ligação ajuda. Até o terceiro dia, você que conhece alguém dentro do lugar que você precisa entrar, ajuda. Mas do terceiro dia para frente, todas as crenças, todos os recursos caem por terra. E é no quarto dia, para que a sua glória não seja dividida com ninguém. A glória não será daquele parente, a glória não será do medicamento, a glória não será do teu network. Todos saberão que foi ele que chegou em Betânia. No quarto dia, quando há uma família enlutada, no horizonte de Betânia, vem andando um homem com passos firmes em direção à cidade. 12 homens atrás dele, e vai o Galileu em direção a Betânia, dizendo: não foi daqui que me escreveram, não foi aqui que fizeram uma campanha, não foi aqui que fizeram uma oração. Estava achando que viria das mãos do médico, estava achando que viria do teu contato, estava achando que viria dos teus amigos. Ao quarto dia, para que toda a tua casa saiba, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Ele vai pisar em Betânia, ele vai pisar lá, dizendo: eu não me esqueci, eu não me esqueci, eu não me esqueci. Cheguei para dizer: Lázaro, abre a boca, Devec, levante as mãos, adore aquele que chega na hora certa, do jeito certo. Ele vai chegar lá. Suba ao altar, me ajude aqui. Fica de pé adorando a Ele. Eu tenho uma palavra de Deus para essa casa. Oh, Espírito Santo de Deus. No quarto dia, ele chega em Betânia. E sabe qual é o cenário que ele se depara em Betânia? Versículo 19 do capítulo 11. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria. Para quê, gente? Prega comigo, para quê, gente? Não, prega comigo a Devec, para quê? A respeito do seu irmão. Quando chega ali, pastor Odilton, há uma multidão naquele lugar, e eles não estão mal intencionados, é que eles não têm referência do que você vai viver. O papel da multidão é só esse: consolar a Marta e a Maria. Você sabe o que é consolar? Consolar quer dizer: não precisa continuar lutando. Consolar é confortar. Não precisa continuar acreditando. Acontece. Pessoas morrem, casamentos terminam, os filhos não obedecem, as meninas se perdem. Sabe o que é consolar? É fazer você aceitar o que aconteceu. Eles não estão mal intencionados,
é porque não existe referência de algo que possa acontecer nesse nível de guerra. Então o papel da multidão é: não insiste mais, não acredita mais. Deixa eu pregar para você. A multidão só tem uma função: olhar para você e falar: não precisa acreditar que o milagre vai acontecer. Aceita o rumo que as coisas tomaram. As pessoas nos dão conselhos baseados na vida que elas têm. As pessoas nos dão conselhos baseados nas experiências que elas têm. E elas querem nos nivelar, França, pelo aquilo que viveram. Fala para alguém ferido com um casamento, para um jovem que quer casar cedo: não faz isso não, vai estragar a sua vida. Fala para um jovem casal que quer ter filho, que ainda não tem: não faz isso não, é só dor de cabeça, é só problema. Fala para alguém que quebrou a empresa: é assim ou não é, pastor? Que você quer empreender, não empreende não. Fala para alguém que quer começar um ministério que está queimando no altar: não faz essa loucura não. É assim ou não é, Elaine? As pessoas querem nos nivelar pelas experiências dela. E eu até respeito gente que morreu e não conseguiu resposta para aquela doença. Gente que perdeu a família e não teve em que se segurar. Mas quem tem um amigo chamado Jesus, quem colocou ele no processo, não vai ser consolado pela multidão. Você nunca viu alguém nessa dívida virar o jogo. Você nunca viu alguém com essa doença sair dali ileso. Mas para quem trouxe Jesus para o projeto, eu vou ser o primeiro. A multidão não vai ditar o meu estilo de vida. A multidão não vai me ensinar a educar meus filhos. A multidão não vai me fazer desistir do casamento. Eu não estou brincando de ser crente. Eu vim 7 quintas-feiras para cá. Eu chamei ele, eu atraí ele para parar agora, para desistir agora, para abrir mão agora. Você não chegou tão longe para jogar a toalha agora. Você veio aqui porque a última palavra é dele. E pode ser que alguém na sua família, querendo te proteger, esteja tentando te consolar. Só que quem tem um amigo chamado Jesus vai ver ele vindo na sua direção e batendo na tua porta, dizendo: me leva até o defundo, me leva até o defundo. A escolha é sua essa noite. Ou você fica com a sua realidade, ou você fica com a mensagem do mensageiro. Ou você fica com a sua realidade, ou você fica com a mensagem do mensageiro. Mas eu vim pregar para quem está lutando por um milagre. Eu vim pregar para quem está resistindo ao cenário. A pergunta que eu tenho para você é: em que porta você bate quando aquilo que você sonha sai da sua mão? Servir a Deus não é estar isento de problema. Servir a Deus é quando os teus recursos acabam, ver ele chegando no horizonte de Betânia. Sabe o que está faltando para você acreditar nesse milagre? Ter relacionamento com ele. Sabe o que fez Marta e Maria não desistirem da casa? Ter acesso a Jesus. Sabe o que está faltando para você acreditar que essas dívidas não vão te matar? Estar perto dele. Porque se tu lutar sozinho, realmente pode ser que você quebre. Se você tentar vencer isso aí sozinho, pode ser que você morra. Mas se você perder para Jesus essa noite, fazer igual Marta e Maria: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra nesse processo, venha intervir nessa situação. Eu estou te dizendo que você vai viver o maior milagre da sua vida. Você tem duas opções: ou você continua lutando sozinho, ou você faz igual essa família, perde para Deus e diz: Deus, entra nessa causa e faz um milagre na minha vida. Se você entende o que eu estou pregando aqui, então perde para Deus essa noite. Não luta mais sozinho, não tenta mais do seu jeito. Eu vou te dar 1 minuto para você sair do teu lugar,
descer dessa galeria, pedir da licença e caminhar até esse altar dizendo: eu não abro mão dos meus sonhos, eu não abro mão dos meus projetos, eu vou buscar ajuda. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E eu estou te dizendo nesse altar: tem jeito ainda, tem jeito ainda. Só que isso depende de você, afastado ou não evangélico. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, enquanto o louvor estiver adorando, sai do teu lugar e caminha até o altar agora, que eu quero orar por você. Coisas maiores caminha até o altar. Você tem 1 minuto. Milagres acontecerão. Você se Deus falou contigo, caminha. Que Deus